Boa tarde. Então vamos aqui comentar essa questão, né, do Pira 3. Então está assim, na figura, um homem empurra um carrinho, né, supermercado, que estava inicialmente parado. Então o carrinho estava parado, né, ele não tem velocidade, né, está parado. E aí o homem vai exerce uma força, né? Então essa setinha aqui, ó, ela vai representar a força sobre o carrinho, certo? Então, ó, essa setinha é a força em cima do carrinho. Então, aí você vai ter que pensar o seguinte: de acordo com as leis de Newton, né? Quais são as leis de Newton? Então, Newton tem 3 leis para o movimento. A primeira lei, que é lei da inércia, né? A primeira lei, que é a lei da inércia, fala o seguinte: na ausência de força, na ausência de força, na ausência de força, resultante, né? Na ausência de força resultante, os corpos ficam parados ou se movem em linha reta, ou se movem em linha reta com velocidade constante. Linha reta com velocidade constante. Então essa é a primeira lei de Newton. Então ele fala que na ausência de força resultante, então essa palavra aqui, força resultante, o que, que é isso, né? Então vamos pensar aqui o carrinho. Quando ele está parado aqui, ó, ele não tem força resultante. Ou melhor, a força resultante
sobre ele é zero, né? É zero, é nula. Por quê? Esse carrinho tem um peso, né? Todas as coisas têm um peso. E o peso, ele está apontando para baixo. Então, o peso está puxando o carrinho para baixo. O peso dele mesmo. Mas o chão, né? O chão está segurando o carrinho, né? O chão está fazendo uma força para cima para poder segurar o carrinho. Vou chamar isso aqui de C, C de chão. Né? Então, o P de peso, C de chão. Tá vendo? Ó, a força que o chão faz é contrária à força do peso do carrinho. Então, uma acaba anulando a outra. Então, é isso que a gente chama de força resultante. Então, essa palavra que vai aparecer aqui, ó, força resultante, é quando você considera todas as forças que vão atuar no carrinho, né? Então, a gente chama de FR, né? Força resultante. Nesse momento é zero, quando o carrinho está parado. Né? Porque tem peso e tem a força do chão, mas uma anula a outra. Aí quando o cara vem aqui, ó, e faz uma força em cima do carrinho, agora eu tenho as seguintes forças. Eu vou ter a força do chão para cima ainda, eu vou ter o peso para baixo ainda, a força do chão continua cancelando o peso, né? Mas eu tenho a força que o cara exerceu aqui que não é anulada por ninguém, porque não tem nenhuma força contrária a ela do lado direito. Então, essa força que o cara exerceu aqui, ó, vai dar uma força resultante não nula, né? Que é isso daqui. O que é força resultante não nula? É a força que não foi anulada, né? Então, essa força que o cara fez não foi anulada por nenhuma outra do outro lado, né? Então, esse é o significado da letra C. Aí a massa do carrinho é menor que a massa do homem. Será que isso tem a ver? Né? Aí você pensa o seguinte. Eu só consigo colocar em movimento coisas que têm massa menor que a minha, né? Você já deve ter visto pessoas empurrando o carro, né, para pegar no tranco. O carro tem uma massa muito maior que a pessoa, mas a pessoa consegue empurrar o carro. Então, provavelmente a B não é verdade, certo? Aí eu não falei das outras leis de Newton aqui, né? Vamos completar. A segunda lei, ela fala que a força resultante é massa multiplicado por aceleração, né? Ou seja, quando a força resultante não é nula, que é esse caso aqui, quando o cara chega e empurra o carrinho, a segunda lei fala que esse carrinho vai ganhar aceleração. O que é aceleração? O carrinho estava parado, né? Quando ele está parado, a velocidade dele é zero. E aí, quando o cara exerce uma força, o carrinho sai em movimento, né? Aí a velocidade não é zero mais. Aí a velocidade é diferente de zero, né? Maior que zero. Aí ele vai ter uma velocidade aqui. Como ele não tinha velocidade e agora tem, a gente chama isso de aceleração. Então pensa no carro. Quando você está com o carro parado, para sair em movimento, você tem que pisar na onde? No acelerador, né? Então, o nome que a gente dá para a mudança da velocidade, quando a velocidade muda, a gente chama isso de aceleração, correto? Então, a segunda lei vai falar que a força necessária vai pegar a massa e multiplicar pela aceleração. E a terceira lei, nem é só para completar aqui, para não ficar incompleto essa parte, é ação e reação. A terceira lei é ação e reação. Eu não vou explicar a terceira lei aqui, porque ela não faz parte do exercício, certo?
Mas só para não deixar incompleto aqui. Certo. Então, voltando para o exercício, né, focando aqui. O que a gente tem até agora? Então, quando o carrinho estava parado, eu tenho a força peso para baixo e a força que o chão faz sobre o carrinho para cima, né, que é esse Czinho aqui. Uma anula a outra, porque as duas são contrárias, né, igual cabo de guerra. Se você... Cabo de guerra, quando uma pessoa puxa a cordinha de um cabo de guerra, é assim, né? Você tem uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro lado. Aí eles vão puxar uma corda, né? Se a força que esse cara faz, vou pegar aqui o meio da corda aqui para ficar mais fácil, né? Se a força que o cara da direita faz, que eu vou fazer de verde aqui, se essa força for igual à força que o cara da esquerda está fazendo, né? Se essas duas forem iguais, né? Vamos pôr um número aqui para ficar mais fácil. Se essa aqui valer 10, por exemplo, e aquela valer 10, né? As duas são iguais, só que elas têm sentidos opostos, né? Essa está para a direita e essa está para a esquerda. Nessa situação, uma acaba anulando o efeito da outra, né? E aí a força resultante é zero. Então, para a força resultante ser zero, você tem que ter duas forças de sentidos opostos de mesmo valor, né? Que é o que eu tenho aqui, ó, sentidos opostos. Uma está para a direita e a outra está para a esquerda. E o mesmo valor. As duas valem 10, né? Se as forças têm o mesmo valor e sentidos opostos, a força resultante, né, o efeito das duas juntas, né, que a gente chama de força resultante, vai ser zero. Porque uma força está anulando a outra. Então a gente fala que é força resultante nula, né? Nula. Nulo é zero, né? Certo? Força resultante nula. Então aqui quando fala força resultante sobre o carrinho não é nula, você acha que pode ser essa daqui? Então, ó, vamos comparar de novo. A primeira situação, o carrinho está parado, peso para baixo, força do chão para cima. Essa situação com o carrinho parado, veja que as forças têm sentidos contrários, né? Ó, igual no cabo de guerra, uma para a direita, outra para a esquerda. Só que aqui no carrinho, uma está para cima, que é a força que o chão faz para segurar o carrinho no solo, no chão, né? E o peso do carrinho está para baixo. Então os sentidos são contrários. Elas têm o mesmo valor? Sim, né? Porque a força que o chão faz para segurar o carrinho tem que ser igual ao peso do carrinho, né? Aí, na segunda situação, quando o cara vem e empurra o carrinho, a força resultante não é mais zero. Por quê? Porque agora nenhuma outra força está se opondo a esta. Veja que a força que o cara faz está para a direita, olha a setinha, está para a direita. E do outro lado, né, eu não tenho nada, né? Esse aqui foi eu que desenhei. Então do outro lado não tenho nada, ó. Do outro lado eu não tenho nada. Certo? Então a gente sabe que a massa do carrinho já não é importante, porque se você pensar, as pessoas conseguem empurrar carro, né, na rua, e vamos ver a será que no momento do empurrão a força resultante sobre o carrinho é zero, né? Então, a hora que ele empurra, a força resultante é zero, né? Não é zero, porque tem uma força para cima do chão, para baixo do peso, uma cancela a outra, mas ninguém cancela a força do cara, né? Não tem outra força desse lado cancelando a força do cara, certo? Então, se eu falar mais um pouquinho, acho que eu dou a resposta direto, né? Então,
Aí vê aí se ajudou. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem, tá bom? Bons estudos e até mais.